Eu acho que um ponto aqui que eu quero tocar contigo, eu estou até pegando aqui a notícia do varejo, né? Os dados aí do varejo, né? O varejo caiu no 0,07 em fevereiro aí, né? Foi a primeira queda após 15 meses de alta, né? De acordo aí com os dados, né? Junto da Cielo. E eu queria repercutir esses dados justamente se você esperava, né, uma queda agora em relação a esse indicador e também em relação à economia real, né? A gente tem visto muito isso, né, essa discussão entre os juros aqui no Brasil, esse impacto dos juros mais altos ficando cada vez maior, mas por mais tempo, né, impactando a economia real como um todo. A gente tem visto aí as companhias agora no quarto trimestre, na linha final, né, reportando dando prejuízo, até mesmo diminuindo o lucro, e isso consideravelmente, claro, a gente sabe tudo o que aconteceu no varejo em relação a crédito, cenário de equity, mas um ponto de atividade econômica, por parte de economia, o que você espera, né, mais aí na ponta ali de economia real, e que a gente pode esperar em relação a esse ponto, já que os juros a gente não sabe a direção e não sabe o impacto do fiscal ainda, né? O movimento, na verdade, ele teve um movimento um pouco estranho agora. Você teve uma melhora rápida do varejo, depois uma piora que veio seguida, mas ela ainda é consequência, basicamente, da taxa de juros, ou seja, da política monetária. Eis a questão. Nós já teríamos o cenário para começar as sinalizações de corte de juros. Está desenhado para isso, ainda que o emprego esteja indo mais ou menos na linha contrária. Nós vamos ter um aumento do emprego agora, provavelmente na medida desta semana, mas este aumento do emprego dessa medida dessa semana provavelmente é um aumento de taxa de participação, não efetivamente aumento da taxa de desemprego, ou seja, a taxa de desemprego vai capturar algumas pessoas voltando ao mercado de trabalho e procurando emprego, e isso faz com que a taxa provavelmente saia de 7,9% para 8,3%, o que não significa efetivamente um aumento, uma piora na situação do emprego. Existe só que o número de pessoas empregadas em saldo está positivo e você tem mais pessoas retomando o mercado de trabalho para conseguirem trabalhar. Então, você teria um cenário que seria muito bom um corte de juros em breve, porque você tem a situação do varejo, do setor imobiliário, do setor automotivo, que pode começar a sofrer bastante com juros elevados, mas você tem uma situação de emprego que ainda sustentaria um crescimento econômico caso esses juros começassem a sinalizar mais baixos. Mas, de novo, a gente volta para o começo da nossa conversa. Precisa o governo fazer o papel dele. E o papel dele vem da redução de ruídos, o papel dele vem da emissão de sinais mais concretos, e não isso que tem sido apresentado. Fevereiro foi um mês muito ruidoso por parte do governo. Na minha opinião, muito do que aconteceu por parte ali, dos sinais que o governo emitiu, foi balão de testes. Ou seja, o governo vai e lança uma notícia estapafúrdia para ver se cola. Se não cola, ele troca de opinião. Reversão de reformas, trabalhista, previdenciária, aumento de gastos fiscais, tudo isso vai sendo colocado. E aí você coloca uns bodes na sala também, para depois, na hora que você tira o bode, você acha que a situação não está tão ruim. Ou seja, algumas coisas no meio do caminho começam a trazer uma sensação diferente. Então, assim, a questão de cenário agora, ela depende, esse cenário ele tem uma natural descompressão por conta da elevação de juros, mas ele teria ainda um alento interessante se o governo preservasse um sinal positivo. Uma coisa que o governo não entende é que ele tenta jogar contra o mercado, já veio diversas vezes falando besteira, chamando o presidente do Banco Central daquele sujeito. Sabe, umas besteiras dessas, ele não consegue entender que se o sinal é bom, se a situação tivesse positiva, se a bolsa estava subindo, se o dólar estava caindo, estava se aproximando de 4,80, esse juro estava fechando, e ele estaria numa situação econômica muito melhor. Mas ele quer ir para o conflito. A gente reclamou tanto do governo Bolsonaro ter sido um governo conflitivo, com excesso de ruído, e agora a gente está passando basicamente por um governo parecido.